Então, lá no documento, vocês já devem ter percebido que tem tanto o número de casos quanto o número de óbitos, né, no Goiás. Aqui nesses dois gráficos está representado o número de casos e de óbitos de pessoas com comorbidades, ou seja, aquelas pessoas que já tinham algumas doenças pré-existentes. Então, aqui a gente tem pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas com diabetes, pessoas com doenças respiratórias e imunossupressão. Isso. Para a gente analisar esse gráfico, vamos olhar o seguinte. Então, através dele podemos verificar que então pessoas com doenças no coração, elas são mais propensas tanto a contrair o vírus quanto para vir a óbito, certo? Então, a gente tem de pessoas com doenças cardiovasculares, então a gente tem 327 pessoas que foram contaminadas, mas aqui no caso o número de óbitos foi de 52 pessoas. Com diabetes 199 pessoas e vieram a óbito 36. Com doenças respiratórias, 119 pessoas contaminadas e 19 vieram a óbitos. E com imunossupressão, 33 pessoas foram contaminadas e 6 vieram a óbito. Agora a gente vai analisar esse mesmo gráfico, mas olhando faixa etária, ou seja, por idade. Então, por idade, a gente tem aqui, ó, a gente tem crianças, né, menor de 10 anos, temos de 10 a 14, de 10 a 14, temos de 15 a 19, de 20 a 29, 30 a 39 e assim por diante. Podemos verificar através desse gráfico que o contágio de crianças, né, menores de 10 anos foram contabilizadas 62 casos, porém todas foram tratadas. De 10 a 14 anos tivemos 38 casos, todos também foram tratados. De 15 a 19, 56 casos, todos foram tratados. De 20 a 29 anos, foram 424 casos e 2 vieram a óbito. De 30 a 39, 669 casos, 6 vieram a óbito. Mesma coisa aconteceu com 40 a 49 anos, 6 vieram a óbito. Porém, se a gente analisar o gráfico, então as pessoas que mais se contaminaram estão entre 40 a 49 anos e, em primeiro lugar, 30 a 39 anos. Então, de todas as pessoas que foram contaminadas, a maioria tem de 30 a 39 anos. Mas, quando a gente vai analisar o quadro de óbitos, então, de todos os casos, a porcentagem maior de óbitos foram entre os contaminados de 70 a 79 anos. Então, aqui mostra literalmente a importância do idoso permanecer em isolamento e distanciamento social. Por quê? Porque o número de contágio de idosos foi bem menor. Acredito que seja pelo fato de divulgar mesmo que eles fazem parte do grupo de risco. Porém, de todos os 130, né, pessoas de entre 70 e 79 anos, 34, né, vieram a óbito. Então, é um número muito grande, é uma porcentagem muito grande. Tá aí a importância de manter os idosos em isolamento social. Agora eu quero analisar com vocês a respeito do número de contágio e de óbito entre os sexos, ou seja, masculino e feminino. Então, dentre esses, a gente tem que o número de contágio, né, de transmissão de pessoas contaminadas foi aproximadamente a mesma coisa. Então, tivemos 51,5 de mulheres e 48,5 de homens. Porém, ou seja, o contágio entre
né, as mulheres foi bem maior, porém do sexo feminino. Agora, quando a gente vai analisar o quadro de óbito, a porcentagem maior é do sexo masculino. Então, enquanto 37% das mulheres, né, contaminadas vieram a óbito, 63% dos homens vieram a óbito. Agora eu quero mostrar para vocês esse gráfico onde mostra os números de casos confirmados aqui da nossa cidade, né, de Indiara. Então, esses são os dados que foram divulgados pelo município. Então, de acordo com os dados divulgados por eles, a gente tem esse número de contágio, né? Então, que começou no dia 14 de maio, até o dia 25, porque no dia 26 deu o mesmo número de casos. Então, temos um aumento aqui, né, de 1, que foi o primeiro dia foram colocados um caso. Então, hoje já temos 14 casos, certo? E de acordo com estudos, quando a gente analisa a linha de crescimento, eles analisaram que se não houvesse o distanciamento social, o crescimento, né, desse número seria de aproximadamente 2,6. E se a gente olhar esse gráfico, de dois em 2 dias, por exemplo, vamos ter aí um crescimento de aproximadamente desse valor. Então, quer dizer que o distanciamento social na nossa cidade está muito... está sendo, como se diz, as pessoas não estão mantendo, né, o distanciamento social, porque se estivesse mantendo, então esse número seria um pouco menor, certo? E se continuar a se passar a fazer o distanciamento social, esse número tende ou a se estabilizar ou então não crescer de acordo com aquilo que é esperado. Lembra do comportamento normal? Agora, eu quero que vocês analisem esse mesmo gráfico daqui do nosso município, porém de uma forma diferente. Então, aqui temos um gráfico de linhas. Lá a gente tinha um gráfico de barras e aqui temos um gráfico de linhas. Então, aqui dá para estudar a curvatura, né? A curvatura que a gente tem. Então, de acordo com o que eu mostrei para vocês sobre o distanciamento social, então, se esse gráfico ele tende a só aumentar, se a gente manter o distanciamento social, então essa curvatura vai diminuir. Então, por isso é tão importante.